Shalom, povo lindo e amado do nosso Deus, tudo bem com você? Tudo na paz? Você tá feliz? Se não está, toma posse da alegria do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor em Salmo 16:11 diz assim, na presença do Senhor a plenitude de alegria. E a gente tá aqui juntinhos, na presença do Senhor, buscando mais dele. E o Espírito Santo que está aqui, está aí com você também. Então vamos nos alegrar no Senhor, amém? Receber da tua palavra que cura, que nos liberta, que nos transforma, amém? Toma posse da alegria de Jesus no seu coraçãozinho. Agora recebe, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, toma a vida do meu irmão, da minha irmã que está comigo agora. Ministra no coraçãozinho dele e dela a tua alegria, Pai. Sabemos que passaremos por momentos tristes, sim. Não somos perfeitos, a vida não é 100% alegria. Mas nós precisamos entender, como a tua palavra diz em Salmo 16:11, que na tua presença há plenitude de alegria. Eu peço, Pai, que aqui em casa, e onde meu irmão e minha irmã estiver agora, seja em casa ou no trabalho, ele e ela possam receber da alegria que vem do Senhor, Pai. Que nos fortalece, que nos ajuda a prosseguir, a perseverar. Em nome de Jesus, amém? Recebe dessa alegria, porque hoje a gente vai de Lucas 18. Mais um capítulo lindo, tremendo da palavra de Deus para nós, do discípulo médico Lucas, amém? E nós vamos hoje em Lucas 18. E como eu acho gostoso esses livros que a gente tem estudado, sabe por quê? Porque a gente vê muito fala de Jesus, milagres de Jesus, ensinamentos de Jesus. Às vezes eu me sinto como se eu estivesse sentadinha assim para ele, olhando e ele me ensinando. E eu gosto muito nos momentos que eu estou lendo a palavra de Deus, me colocar naquele lugar. Como se eu fosse ali um daqueles personagens, me sentir naquele lugar, me envolver naquilo ali e pedir para que o Espírito Santo me toque, te toque. Amém? Em Lucas 18, dentro dos versículos 1 ao versículo 8, nós vemos sobre a parábola de um juiz iníquo. E é uma parábola de Jesus, só que de um juiz iníquo. E aqui Jesus está querendo ensinar o quê? Ele começa no versículo 1 assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever orar sempre e nunca desfalecer. Você tem orado já há muito tempo por uma causa e ela não tem acontecido, você não tem tido resposta, você não tem visto um milagre de Deus, tem pensado em desistir, em desanimar e desfalecer? Então que em nome de Jesus essa parábola fortaleça o teu coração e te dê um novo ânimo, uma nova força nessa hora em nome de Jesus. Porque aqui Jesus diz uma parábola de uma viúva com um juiz iníquo, um juiz que não temia Deus. Ele não temia Deus, ele não respeitava os homens, como diz no versículo 4. Só que ele chegou um momento e falou assim, gente, eu vou responder, eu vou dar resposta a essa viúva porque ela me molesta. Em outras palavras, ela está me perturbando. Então eu vou fazer justiça, para que enfim essa mulher não volte mais e me importune mais. No versículo 5. Aí o Senhor vem com essa parábola e fala assim para mim e para você. Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus, no versículo 7, não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus vier para responder o meu clamor e o seu clamor, ele achará fé no meu coração e no teu? Porque sabe o que nos faz orar e não desfalecer? Sabe o que nos faz orar e permanecer em oração? É a fé. Porque a fé é você acreditar em algo que você não vê. E a palavra diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Jesus ele fala que quando Jesus vier, ele achará fé na terra. Se o juiz iníquo que não teme a Deus pode responder a uma viúva de tanto a molestar e importunar, será que nós achamos que o nosso Deus Todo-Poderoso, que é Deus de justiça, que é Deus
que age no sobrenatural. O Deus impossível não pode ouvir o nosso clamor. Então, em nome de Jesus, mulher de joelho, permaneça em oração. Permaneça crendo no poder do nosso Deus. Permaneça orando, amém? Quando a gente vai pelos versículos 9 ao versículo 14, nós vemos a parábola do fariseu e do publicano. Fariseu, a gente já sabe que eram aqueles que acreditavam nas leis, não em milagres, né? Não muito do que Jesus dizia, que eles mesmo contestavam a Jesus sobre os milagres do sábado, sobre as curas que Jesus fazia, achavam uma forma de prender Jesus. E tinha ali também um publicano. O publicano era aquele que cobrava os impostos, né? De uma forma que a gente, na maioria das vezes, de uma forma errada. A gente tem até uma passagem da Bíblia de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que quando ele encontrou Jesus, ele se arrepende e fala que vai devolver tudo aquilo que ele cobrou a mais, né? E muito mais do que aquilo que ele cobrou a mais. E aqui Jesus fala sobre uma parábola sobre os dois. O primeiro, que é o fariseu, que está ali dentro da lei direitinho, que está indo na sinagoga sempre com frequência, que conhece as leis. Ele mesmo fala aqui nessa parábola: eu oro, eu jejuo, eu pago o preço de oração, né? Eu leio a tua palavra, eu conheço ao Senhor. Eu não sou como esses homens, tipo dizendo dos publicanos, que são roubadores, que são adúlteros. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo. Tudo assim, você olha uma pessoa certinha, religiosamente certinha. E ora assim com Deus, né? Se colocando: eu aqui estou, Senhor. Faço tudo o que eu tenho que fazer. Estou certinho diante do Senhor. E a oração do publicano é aquela assim: Senhor, eu não tenho nem capacidade de levantar os meus olhos. No versículo 13. Mas batia no peito dizendo assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí no 14 Jesus fala assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Independente de se fazemos tudo direitinho, nós precisamos entender que somos pecadores e que precisamos da misericórdia do nosso Deus. E que precisamos, para sermos exaltados, precisamos nos humilhar diante da potente mão do nosso Deus, porque Ele conhece o nosso coração e dele a gente não consegue enganar. Dele não se zomba. Amém? Quando a gente vê no versículo 15 e 17, fala sobre Jesus que abençoa as crianças. A gente já ministrou sobre isso em Mateus 19, Marcos 10, que os discípulos estavam impedindo as crianças de tocarem Jesus. Por que fala assim, tocar Jesus? Porque há outros versículos que dizem que as pessoas apenas no tocarem Jesus elas eram curadas. E as crianças também queriam estar ali com alegria, tocar em Jesus, abraçar Jesus. E os discípulos impediam aquelas crianças de estarem ali. Mas Jesus, no momento mesmo, ele repreende e fala: deixai vir a mim os pequeninos. Não impeçais, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ah, então só entra no céu quem é criança no reino de Deus? Não. Mas é que recebe o reino de Deus como uma criança. O que seria uma criança com pureza, com vontade de aprender, com submissão, com obediência à voz do Senhor, aos comandos do Senhor, entendendo que realmente não sabe nada, que precisa muito dos ensinamentos do Senhor, que precisa muito, que precisa do Espírito Santo para conduzir a sua vida. Que sejamos, sim, puros como crianças, perdoadores como crianças, dispostos a aprender do Senhor. E entender que sem Ele não somos nada, não sabemos nada, que tudo é por Ele e para Ele, amém? Nos versículos 18 ao versículo 30, nós estudamos novamente, que também foi estudado em Mateus 19 e Marcos 10, sobre o jovem rico. Que ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus ainda fala: bom é Deus que está nos céus, né? E ele fala: você sabe os mandamentos? Aí o jovem rico fala: sei sim, eu pratico todos os mandamentos. Aí Jesus chega e fala assim: ah, então ainda te falta uma coisa, no versículo 22. Vende tudo que tens, reparte-te pelos pobres e terás um tesouro no céu. E depois disso, você vem e me segue. E aí o jovem, ele saiu triste dali, porque ele realmente não queria abrir mão da sua riqueza. Aqui a palavra de Jesus, ele fala muito forte que é difícil entrar
no reino de Deus, aquele que confia nas suas riquezas. Ah, então tudo aquele que é rico não vai para o céu. Aqui não fala que tem condições que é rico. Aqui Jesus fala aquele que confia nas suas riquezas. Se há uma enfermidade na sua vida, na sua casa, se há um problema para ser resolvido, qual é o primeiro recurso que você procura? É o dinheiro? Para comprar talvez um remédio, ou talvez para executar aquela cirurgia, aquilo que você precisa? Ou o seu primeiro recurso é o Senhor, é ajoelhar e Senhor, o Senhor tem poder para curar. Se precisar de uma cirurgia, se precisar de um remédio, eu vou comprar, mas primeiramente eu creio que o Senhor pode me curar. Qual é o nosso primeiro recurso? Em quem de fato nós confiamos? Aonde está o nosso coração? E é isso que faz a diferença. Será que abrimos mão do que temos, da importância daquilo que temos, e vivemos para Jesus e seguimos Jesus? Porque é isso que Jesus pediu. Vende o que tens, vem e me segue. Porque não adianta viver os mandamentos como esse homem vivia, esse jovem rico, cumprir as leis de uma forma totalitária, 100%, se a gente não viver para Jesus e a gente seguir a Jesus. E é isso que ele nos ensina nessa hora. Vem, me segue, confie em mim, e não naquilo que você tem, não nas suas riquezas. Amém? Nos versículos 31 ao 34, Jesus anuncia a sua morte. Muitas vezes, muitas pessoas falam assim, Jesus não sabia que ia sofrer o que ele sofreu, ele sabia de sua morte, sim, de cruz, mas, poxa, ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi escarnecido, injuriado, cuspido. Mas nesses versículos aqui, Jesus fala que ele sabia que isso aconteceria. Porque ele fala aqui que seria entregue. E tudo isso que nós comentamos aqui agora, ele sabia que ele sofreria. Mas mesmo assim, o nosso Jesus, mesmo sabendo que seria cuspido, escarnecido, injuriado, açoitado, ele morreu por mim, por você, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. E que em nome de Jesus nós possamos receber essa prova de amor de Jesus na cruz e viver a vida que ele propôs para mim e para você. Essa vida eterna, essa vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Nos versículos 35 ao versículo 43, nós vemos sobre o cego de Jericó. Havia ali em Jericó um cego junto ao caminho mendigando, e ele começa a ouvir um barulho de multidão. E aí ele pergunta, que barulho é esse? O que está acontecendo? E aí disseram para ele assim, é Jesus o Nazareno que passa aqui. E aquele cego, ele sabia da identidade de Jesus. O cego sabia de onde esse Jesus veio, de onde ele iria e para que ele veio na terra. E esse momento ele começa a gritar em voz alta, Jesus, filho de Davi. Até a genealogia de Jesus, esse homem, esse cego sabia. Tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas da multidão, elas se incomodavam. E elas repreendiam, no versículo 39, para que ele se calasse. Mas ele ainda clamava mais e mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós, que servimos ao Jesus, que estamos com o Jesus, caminhando com o Jesus nessa multidão, não nos apercebemos a dor daquele que está do nosso lado. A dor daquele que clama por Jesus, que precisa de um milagre, que precisa de uma cura. E às vezes a gente olha só para nós, eu estou com Jesus aqui, tá bom. E às vezes é muito religioso. Eu estou só no bolo da multidão com Jesus. Mas eu não de fato caminho com o coração de Jesus, com a compaixão de Jesus. Porque aqui a Bíblia cita isso. Quando o cego clamava por Jesus, que eles tinham que falar, olha, Jesus, estão te chamando ali, estão pedindo misericórdia. Não, aqui a Bíblia cita que eles repreendiam esse cego. Fica quieto, não atrapalha o mestre, imagino que tenha sido isso. Porque aqui fala, ó, no 39, e os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele não permitiu que isso paralisasse a fé dele. Mas ele clamava mais e mais. E sabe o que é lindo? Jesus caminhando com aquela multidão, com um propósito, indo para algum lugar para cumprir algo.
Jesus, ele para aquela multidão. Aqui diz, né, Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele disse: Jesus, que eu veja. Talvez você ache que no meio do burburinho, da bagunça, do barulho da vida, das circunstâncias, Jesus não vai ouvir o seu clamor. Mas Jesus, ele escuta o clamor daquele que crê, daquele que depende, que precisa de um milagre de Jesus. E se for preciso, ele vai parar a multidão para ouvir a sua voz e te perguntar: o que você quer que eu te faça? Talvez seja ridículo pensar aqui, será que Jesus não sabia o que aquele cego precisava? Claro que Jesus sabia. Mas Jesus, ele espera de mim e de você falar o que nós queremos. Qual é a nossa necessidade? O que você precisa que Jesus faça? E aí ele responde: eu quero ver, Jesus. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esse cego não foi apenas curado e foi viver a sua vida, mas esse cego foi curado, voltou a ver e seguiu a Jesus. Que quando Jesus fizer um milagre na minha vida e na sua vida, responder a minha e a sua oração, a gente não possa voltar, a gente não faça isso, voltar a viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Mas que a gente possa dar louvores ao Senhor, viver para Jesus e seguir a Jesus. Em nome de Jesus. E se talvez o teu milagre não tenha chegado ainda, como vimos na passagem, permaneça firme, permaneça fiel, não desista. Se um juiz iníquo responde uma viúva, um homem que não temia a Deus, quanto mais o nosso Deus, não responderá ao clamor dos seus escolhidos. Amém? Creia, permaneça, não desfaleça. O nosso Deus é fiel. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque ela muda a nossa vida, muda a nossa história. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela revelação do teu Espírito. Nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pelo que o Senhor é em nós. Que a ti seja sempre dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós confiamos, nós esperamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Fica firme. Se alegre no Senhor. Não desfaleça. Em nome de Jesus. Amém.